gostaria esta noite de falarmos alguns princípios bíblicos, com a Bíblia na mão naturalmente, mas principalmente no coração, nós podermos examinar, ver os princípios bíblicos para nós aplicarmos à nossa vida, sabendo que Deus tem a solução para um 2013 bem-sucedido. Em Gênesis capítulo 48, nós encontramos 7 expressões usadas por Jacó. Estava no seu leito de morte, falando com o seu filho José. Estas 7 expressões são excelentes para nos firmarmos nelas no novo ano e revelam quem é o Deus bíblico que nos pode valer. Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Então, esse primeiro aspecto que eu queria enfatizar esta noite se relaciona com o Deus Todo-Poderoso, que nós vemos Abraão falando dele lá em Gênesis capítulo 48 e verso 3. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos tomassem boa nota é que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o Senhor dos céus e da terra. E se nós realmente queremos nisso, de todo o nosso coração, só temos razões para ficarmos tranquilos, confiando no Todo-Poderoso, confiando no Senhor dos céus e da terra. É aquele que nos salvou através do seu Filho amado e, consequentemente, nos abençoou, como fez com Abraão. E o Deus Todo-Poderoso fala o seguinte para Abraão, Gênesis capítulo 17, versos 1 e 2. E claro que estas palavras de Deus para Abraão foram boas para ele, mas são boas para nós também. E eu creio de todo o meu coração que Deus quer falar também para nós esta noite, quando estamos entrando no novo ano, para entrarmos com confiança, para entrarmos tranquilos, para sabermos aquilo que Deus requer de cada um de nós, para que nós possamos viver em vitória na presença do Senhor dos céus e da terra. Então diz a palavra do Senhor assim: quando Abraão tinha 99 anos, não eram poucos, eram muitos, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. Agora eu quero dizer-te aqui uma coisa: se você não teve ainda uma palavra específica do Senhor nosso Deus, e já passaram muitos anos, já passou muito tempo, não perca a esperança. Continue a andar na presença de Deus. Continue a ser compromissado com Deus. Ele vai falar contigo quando Ele determinar assim, quando Ele quiser, digamos noutras palavras. Então Abraão tinha 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. O segredo da vitória para 2013 começa aqui. Andar na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Parece um contrassenso essa expressão ser perfeito, porque não há ninguém perfeito, ou há alguém perfeito. Não há. Nós somos pessoas imperfeitas. Mas o irmão deve se lembrar daquela conversa de Jesus com o jovem rico. O jovem rico, ele foi falar com Jesus e perguntou: Senhor, que eu hei de fazer para ser salvo? E Jesus falou para ele: conhece os mandamentos. Ele sabia os mandamentos todos de cor. Ele conhecia a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eventualmente ele não era uma pessoa desonesta, mentirosa, ou coisa semelhante. Mas Jesus conhecia o coração dele. E Jesus falou para ele: olha, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens,
Mas Jesus falou antes assim: se queres ser perfeito, meu irmão, entenda a perfeição que Deus quer ver nas nossas vidas. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí o jovem ficou chocado com aquela orientação do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o coração deste jovem estava nas riquezas. Deus não tinha o primeiro lugar no seu coração, em termos do amor. A Bíblia fala que nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos. E era isso que faltava a este homem, este jovem, ter este amor no seu coração. Então, quando nós falamos, ou Deus fala aqui, esta perfeição vem em termos do amor. E o amor, em primeiro lugar, que nós devemos ao Senhor nosso Deus. Compromisso com Ele, andar na sua presença. Compromisso com a casa de Deus, a sua casa, a sua igreja. Compromissado. E naturalmente que nós já falamos aqui, que o amor, ele anda sempre associado, ou ligado à santidade, santificação. Este amor de Deus, o divino, o verdadeiro, esta primeira manifestação do fruto do Espírito Santo. Aí, este jovem não quis seguir a orientação do Senhor nosso Deus, porque o seu coração estava nas suas riquezas. Mas, amados, como eu já disse, Deus está falando para nós esta noite. E Ele está dizendo, olha, se queres ter um 2003 abençoado, próspero, anda na minha presença. Andar na presença de Deus. E, meus amados, quando nós falamos andar na presença de Deus, há uma coisa que nós temos que saber. Andar na presença de Deus, em primeiro lugar, é nós termos a consciência de que Deus existe. Que Ele está sempre presente. O irmão, veja que às vezes nós fazemos coisas, ou dizemos coisas, como se Deus não estivesse presente. Então é importante que nós possamos ter esta sensibilidade, saber e sentir que Deus está sempre presente. E claro que nós sentindo a presença de Deus nas nossas vidas e viver uma vida de conexão constante com Ele, através do louvor, através da adoração, através da leitura e meditação na palavra de Deus, de certeza, é garantido que você vai ter um 2003 abençoado. E é para este aspecto que Deus nos está falando. Como eu já disse, Ele estava falando para Abraão, mas está falando para nós. Então, se nós andarmos na presença de Deus e formos perfeitos em termos do amor, como eu já falei, diz Deus, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei em todas as áreas, em todos os sentidos. E em Gênesis capítulo 18, verso 14, diz ainda, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? O irmão está crendo nisso esta noite? O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus? Lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, ainda falando deste Deus todo-poderoso, onipotente, aquele que está no controle das nossas vidas, do céu, da terra e até do próprio inferno. Diz assim lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, quando vi, caí aos seus pés, como morto. Tal era a glória do Senhor Jesus Cristo. E Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Estou sempre presente, no princípio e no fim, se andares comigo, se fores perfeito. E o que vivo, fui morto, mas aqui estou, vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que pessoa grandiosa, que pessoa maravilhosa, não é verdade? Nele nós podemos descansar. Com Ele nós precisamos realmente ter um relacionamento muito profundo. Irmãos, nós talvez ainda estamos na superficial. Precisamos sentir mais a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos ter um compromisso maior com Ele.
seguir os passos de Jesus, como eu já falei aqui muitas vezes. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Claro que nós estávamos condenados a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É Ele que tem as chaves para nos poder libertar da morte e nos dar vida e vida eterna. Vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. E claro que Ele já fechou as portas do inferno para aquele que é salvo, para aquele que é filho de Deus, e já abriu as portas do céu. O irmão quer dizer amém mais uma vez e glorificar ao Senhor? O Senhor apresenta-se a João como aquele que era, que é e que há de ser o Todo-Poderoso. Este é um princípio verdadeiro que nós precisamos gravar bem dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Ele é o Todo-Poderoso. Aquilo que eu não posso, aquilo que as pessoas não podem fazer por mim, as circunstâncias adversas, Deus, o Todo-Poderoso, Ele pode. E é com esta confiança inabalável no Senhor nosso Deus que precisamos continuar a caminhar. Claro que quando nós falamos ainda desta perfeição, porque Ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. Aí também está relacionado, conectado com esta expressão, a verdade, a sinceridade, não ser fingido, ser verdadeiro, ainda que com defeitos, ainda que com imperfeições, ter um caráter que agrada ao Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Deus, o Todo-Poderoso, apareceu a Abraão em luz na terra de Canaã e abençoou a Abraão. Deus é um Deus que se revela aos que o buscam. Lá em Hebreus capítulo 11, daí a importância de nós buscarmos o Senhor nosso Deus. Estou certo que o irmão veio aqui esta noite ao culto, certamente não foi para me ouvir ou para mostrar que está aqui. O irmão veio buscar o Senhor nosso Deus. E Deus está falando ao seu coração. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Há uma necessidade constante de nós estarmos buscando ao Senhor nosso Deus. Pensando nele. O buscamos na igreja, o buscamos na nossa casa, até no nosso trabalho. Tem que ser uma busca constante. E aquele que o busca não é em vão, porque ele vem ao encontro daqueles que o buscam, para os satisfazer, para abençoar e direcionar. Deus se revelou ao povo de muitas maneiras, pela sua palavra, e ainda hoje se revela aos nossos corações pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é muito importante. A palavra de Deus, ela é fundamental. Ele se revela também pelo seu Filho. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. E há uma conexão profunda, uma ligação grande, aliás, total, entre a palavra de Deus e Jesus Cristo. Naturalmente que Jesus sempre honrou a sua palavra. E a palavra de Deus nos mostra Jesus em todos os seus aspectos, em todas as suas características, e aliás nos incentiva nós a seguirmos o Senhor Jesus Cristo e fazermos conforme Jesus fazia, para sermos abençoados. Diz ainda mais Abraão, e já vamos aqui no terceiro ponto, porque nós falamos que eram 6. Diz aqui o terceiro, o Deus da bênção, verso 3, me abençoou. Abençoou de tal maneira Abraão, que Abraão pôde exclamar em Gênesis capítulo 33, verso 1, tenho tudo. O irmão tem esse sentimento. Há gente que sempre tem faltas de coisas.
E às vezes não tem. É ambição desmedida pelo material. Claro que Abraão era rico, claro que Abraão tinha realmente muita coisa, em termos de riqueza, em termos de dinheiro, mas, amados irmãos, eu não tenho o dinheiro que Abraão tinha. Eu não tenho as coisas que Abraão tinha, mas eu vou dizer para os irmãos que eu tenho tudo também. Quando eu observo a minha vida e vejo que Deus me deu uma esposa, me deu filhos, me deu netos, e graças a Deus, porque Ele nos tem abençoado, a mim e à minha família. Vamos dando o pão de cada dia, a saúde, com todas as limitações que daí advêm por causa da idade, etc. Mas eu posso me expressar como Abraão se expressa aqui. Tenho tudo. Não tenho falta de coisa alguma. Porque quando nós temos Deus e a certeza da salvação e sentimos a presença de Deus e temos um compromisso com Ele e procuramos andar na presença dEle, Ele nos satisfaz plenamente e totalmente. E é isso que Abraão também se estava expressando. Não era bem por causa das riquezas que ele tinha, mas era no outro aspecto, mais conectado com a parte espiritual. E ele diz assim, para o seu irmão Esaú: aceita, pois, o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e porque tenho de tudo. E insisti com ele e ele o aceitou. O irmão pode dizer isso esta noite. Tenho de tudo. Meus amados, às vezes nós temos mais do que aquilo que precisamos. Porque o que é que nós precisamos? Nós precisamos de um lugar para abrigar as orelhas, nosso ou arrendado, faz muita diferença. Nós precisamos saciar a nossa fome. Nós precisamos, naturalmente, aquelas coisas essenciais para a locomoção, etc. E pronto. Tendo o pão de cada dia, tendo saúde, tendo o essencial, nós temos tudo, naquilo que precisamos. Precisa ter milhares ou milhões no banco para termos aquele sentimento do tudo. Não. Quando nós temos o essencial que eu já falei aqui, então nós temos tudo e temos que dar graças a Deus e sermos reconhecidos ao Senhor nosso Deus e não nos esquecermos de sermos gratos ao Senhor, especialmente pela salvação que Ele nos deu e pela esperança viva que está dentro do nosso coração, amados irmãos. Isso é coisa grande, isso é coisa maravilhosa. Quem não valoriza isso, talvez precise ainda aceitar Jesus, se converter ao Senhor nosso Deus. Isto é a coisa mais valorosa que existe na face da terra. É a salvação da nossa alma. É esta esperança viva. Ao termos a certeza que se deixarmos de existir aqui, nós vamos passar para a glória, para a eternidade. Vamos ser promovidos para os céus, para ficarmos para sempre com o Senhor Todo-Poderoso. Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece. E, meus amados irmãos, qual é verdadeiramente a bênção do Senhor? Deus fala na sua palavra, lá aos Efésios capítulo 1, verso 3, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando fala aqui a bênção do Senhor, ela vai mais em termos da parte espiritual do que material. Nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas da palavra de Deus vos serão acrescentadas. Então o resto vem por acréscimo, quando há fidelidade, quando há compromisso com Deus, quando nós andamos nos seus caminhos, quando você começa a perder a vontade de vir para a igreja, watch out. Olha para os céus. Alguma coisa está começando a ficar errada. Porque o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não é essa coisa de igreja virtual e de ver o culto na televisão. Na televisão não, na internet. Não é isso. Aqui
é que nós sentimos o calor dos irmãos, a comunhão com os irmãos. A igreja verdadeira é em funcionamento. Não é algo virtual, fictício. É algo verdadeiro que traz bênção para os nossos corações. Nós cantamos todos juntos. E se alguns não cantam, deveriam cantar. Você não venha para a igreja para ficar de boca calada. Vem para cantar. Vem para dar glórias a Deus. Nós somos uma igreja pentecostal. Vem para ficar adorando ao Senhor dos céus e da terra em espírito. Porque é você que vai fazer o culto. O culto será melhor ou pior, consoante a nossa participação. É menor ou maior. O irmão entende, o irmão compreende. Você tem uma responsabilidade também na feitura do culto. Então diz, a bênção do Senhor é que enriquece e ela não se faz seguir de dor alguma. Meus amados, qual foi a bênção maior, mais extraordinária que nós recebemos da parte de Deus? A nossa salvação, não é verdade? E a bênção do Senhor, como diz aqui, é que enriquece. Essa salvação, é que nos enriqueceu. Nós hoje somos ricos, outros éramos pobres, talvez tendo mais dinheiro no banco. A maior riqueza de ordem material. Mas isso é algo fictício, material, que não tem valor aos olhos do Senhor nosso Deus. O que tem valor realmente é quando nós damos a nossa vida para Ele. Nos convertemos ao Senhor nosso Deus e continuamos compromissados com Ele. E temos, na verdade, este sentimento de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor dos céus e da terra por esta grande bênção, que é a bênção da salvação e a certeza de um dia ficarmos com Ele para sempre. O Senhor não nega bem algum aos que andam na retidão. Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Nós falamos aqui, verdade, sinceridade, caráter, integridade. Deus não nega bem algum. Há gente que às vezes não pensa muito nisso. Acha que pode ser crente e andar na igreja, de repente falar em mistérios, etc. E na segunda-feira dizer umas mentirinhas que eles chamam de brancas. Não há mentirinhas brancas, nem azuis, nem cor-de-rosa. Mentira é mentira. E quando a gente mente, porque às vezes a gente mente, nós temos que reconhecer e depois falar para aquela pessoa que nós mentimos, dizer, olha, aquilo que eu falei é mentira. Perdoa-me, porque Deus já me perdoou. Então, meus amados irmãos, alguns não entendem bem porque é que, de verdade, a bênção do Senhor não está na vida deles. Nós falamos aqui no amor. Se você não consegue amar os seus irmãos, a coisa está errada. Tal faltando qualquer coisa para que você seja realmente abençoado. Você não está no exercício do amor, mas eu não vou com a cara daquele irmão ou daquela irmã ou de outra pessoa qualquer. Pede ajuda ao Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem que às vezes aquelas pessoas que nós não íamos muito com a cara deles, porque não tínhamos aquela comunhão, aquele relacionamento. E pensávamos deles coisas que na realidade não eram. Quando nós começamos a ter mais uma intimidade, uma comunicação, um falar, nós por vezes chegamos à conclusão que afinal de contas, aquelas pessoas são pessoas maravilhosas, não é? É a nossa estupidez, não é? A nossa falta de entendimento. A necessidade de nós crescermos mais na área do amor. Claro, cada um tem o seu feitio, cada um é como é, mas são pessoas criadas pelo Senhor Jesus Cristo, alguns, muitos servos do Deus dos céus e da terra, e há um requerimento da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Precisamos estar mais no exercício do amor. E você sabe o que é que realmente traz felicidade para a tua vida? Claro que é salvação, conversão ao Senhor nosso Deus, andar na sua presença.
ter o Espírito Santo, mas também amar. Sabia que o amar gera felicidade. Tem que ser aquele amor que vem dos altos céus para o nosso coração. A tal manifestação do fruto do Espírito Santo. E claro que o amor gera muita coisa. Nós vamos lendo Gálatas 5:22 e nós vemos todas as manifestações do fruto do Espírito. Começa com o amor. Começa no amor. É como eu falo muitas vezes, esta árvore, os frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito, ela tem como raiz o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Depois tem aquele tronco, que é o amor, e do tronco saem os ramos, todos aqueles ramos, as outras manifestações do fruto do Espírito Santo. Meus amados, nós podemos viver uma vida linda, uma vida maravilhosa, se realmente formos compromissados com Deus, se andarmos na presença de Deus, se nos esforçarmos para sermos perfeitos, Deus vai ser conosco e nos vai dar grande vitória e grande bênção. Nas mensagens às igrejas no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 2 e 3, nós temos, o Senhor apresenta uma série de promessas ao vencedor, aquele que vai até ao fim. Tendo comunhão com Deus, andando na presença de Deus, se esforçando para ser perfeito, ter todas aquelas características que nós já falamos aqui, aquele que vencer. Há várias promessas para as igrejas, algumas delas diz que aquele que vencer, aquele que for até o fim, for aprovado no fim, diz que comerá da árvore da vida, não receberá o dano da segunda morte, terá um novo nome que Deus nos vai dar. Deus os vai guardar da hora da tentação. Você não vai ficar para a tribulação e grande tribulação, mas vai subir no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor Jesus Cristo: lhe concederei que se assente comigo no trono. Olha que maravilha! Aquele que vencer vai se assentar com Jesus Cristo no trono. O que é que significa isso? Significa que você vai reinar. Vai reinar com Jesus. Vale ou não vale a pena sermos um vencedor? Irmos até o fim. Diga amém, glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Salmo 23, verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dizia o salmista Davi. E ele dizia isso com propriedade e com verdade. Porque na experiência da vida dele, Deus tinha sempre suprido as necessidades de Davi. Algumas coisas que até aos olhos dos homens eram impossíveis. Deus suprir as necessidades de Davi, o pastorzinho. Não sei, como pastorzinho acabou o rei de Israel, e é assim que Deus faz. José, chamado José do Egito, entra no Egito como escravo e chega a governador do Egito, um estrangeiro. Por quê? Porque José tinha esta comunhão com Deus, andava na presença de Deus, exercitava a perfeição, exercitava o temor do Senhor, mesmo longe da sua terra, não tendo pai para orar com ele, para o aconselhar, não tendo uma igreja, mas certamente que José, cada dia, lia a Bíblia, orava, ficava na presença do Deus Todo-Poderoso, tinha um relacionamento com o Senhor dos céus e da terra, e tinha estas características da integridade. Isso é muito importante, amados irmãos. Muito importante. Crente não pode ser mentiroso, crente não pode ser enrolado. Às vezes alguns até enrolam a própria esposa, a esposa enrola o próprio marido. Às vezes a esposa está fazendo coisas que sabe que o marido não gosta e faz às escondidas, como por exemplo gastar dinheiro, enfim.
de forma exagerada, porque nós temos que gastar dinheiro mesmo, e outras coisas. Tanto o marido como a esposa, crente, salvo, remido, eles não se podem enrolar um ao outro, porque senão o casamento não vai funcionar. A bênção do Senhor não vai estar contigo. Você tem que ser um livro aberto para a sua esposa e a esposa tem que ser um livro aberto para o seu marido. O Kisney e a Michelle não sabiam que iam receber aqui algumas instruções para o casamento. Está bom, Kisney? Maravilha, que bênção. A família, ela, imediatamente a seguir à salvação, foi a bênção maior dada pelo Senhor nosso Deus. Mas nós temos que saber trabalhar a nossa família, viver com a nossa esposa viver conosco, sem mentira, sem falsidade, sem enrolamento, tendo uma comunhão perfeita. Muita gente não entende, não percebe porque é que as coisas não dão certas. Irmãos, eu nunca fui rico. Nunca fui. Quando casei era pobre. Comecei com um trabalhinho que não ganhava assim muito dinheiro. Minha esposa não trabalhava. Mas, amados irmãos, Deus sempre supria as nossas necessidades. Falo com a minha esposa. Os meus filhos nunca faltou nada para eles. Nós, naturalmente, que pagamos aluguer, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, nós alugamos uma casa, um apartamento. Eu comecei logo a fazer, nós começamos logo a fazer a nossa vida, independente. Tinha vários irmãos, pai, mãe, etc. Mas Deus nos abençoou lá em Portugal, na nossa terra. E nós, quando viemos aqui para os Estados Unidos, nós viemos sem dívida. Nós pagamos as nossas passagens cash. E trouxemos algum dinheiro no bolso. Não dava ainda para comprar uma casa, mas dê para as primeiras necessidades. Quando cheguei aqui comprar um carro, foi cash também. Tá. Então, é Deus que faz estas coisas. Tinha 4 filhos. 4 filhos. Porque a minha esposa, ela reproduz muito. Tem que ter muito cuidado, porque agora já não, porque já passou o tempo, não é? Mas naquela época tínhamos que ter cuidado, não é? E estudar muito. Porque ela nunca quis tomar anticoncepcionais, nunca. E eu obedeci a ela, o que é que ia fazer? Aí tinha que fazer uma ginástica muito grande, porque senão em vez de 4, hoje tinha uma dúzia. Então, meus irmãos, graças a Deus, sabe? Porque Deus é assim, Ele é bom, Ele é maravilhoso, é glorioso. Eu só tenho coisas boas para falar acerca de Deus. Claro que a minha vida nunca foi um mar de rosas. Tive problemas, enfrentei dificuldades, muitas dificuldades. No ministério, então, nem dá para falar. Mas Deus estava conosco. Eu já falei aqui para os irmãos que às vezes surgiam problemas na igreja que eu não era capaz de resolver. Com pessoas, com líderes, etc. Há muita coisa que os irmãos não sabem que acontece na igreja. Agora está um pouco melhor. Há um tempo esta parte está mais calmo. Mas eu, quando não podia, entregava para Deus. Eu dizia, Senhor, eu não tenho capacidade para resolver isso. Resolve tu. E não é que Deus sempre resolvia. Deus me surpreendia, Ele me confundia. Ainda hoje, o Senhor nos ajuda muito nesta área. Porque realmente liderar pessoas, nossa igreja não é uma igreja muito grande, mas mesmo desse tamanho, não é fácil, amados irmãos. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, confiamos no Senhor, Ele sempre vem e soluciona os problemas. Aí Deus falou para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 22, verso 35, e perguntei-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforjes ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa?
Eles responderam nada. Há pessoas que antes de ir para a obra do Senhor já têm que ter um bom salário, já têm que ter uma boa casa, já têm que ter tudo. A obra do Senhor não funciona assim. Por isso que nós às vezes temos uma dificuldade enorme de abrir igrejas, de enviar obreiros, porque eles querem um salário, querem uma boa casa, querem todo o conforto que é aqui nos Estados Unidos. Mas Jesus falou assim, Jesus enviava os seus discípulos sem bolsa, sem alforж, sem alparcas. Significa o quê? Descalços. E diz, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles disseram, não faltou nada. A provisão do Senhor nosso Deus. Quando nós estamos na vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus, obedecendo à sua ordenança, Ele cuida de nós. E cuida de nós de uma forma maravilhosa e gloriosa. Eu poderia falar muita coisa aqui, mas vamos a Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarto, nós já vamos no sexto, aliás. O Deus da proteção, verso 16. O anjo que me livrou de todo o mal, e o mal não se refere apenas a problemas físicos, financeiros e familiares, mas essencialmente do pecado. Uma coisa linda, quando você tem este compromisso com Deus, quando você anda na presença dEle, quando você se deixa ser direcionado pelo Espírito Santo, não sabe que Ele te livra do pecado, da tentação. Ele cuida de ti. Há uma proteção muito grande nesta área, porque se fosse por nós próprios, nós caíamos. Não tinha como nós vencermos as muitas tentações que vêm à nossa vida, se Deus não estivesse do nosso lado com a sua proteção. O Deus da companhia, o Deus da comunhão, ponto 7. Mas Deus será convosco. Em Gênesis capítulo 35, verso 3, diz, o Deus que foi comigo no caminho. Abraão tinha essa experiência. O Emmanuel, o Deus conosco. Claro que quando nós vamos adquirindo essas experiências com Deus, nós partimos em obediência à palavra do Senhor. E Deus nos ajuda, e Deus cuida de nós, e Deus nos protege. Quando surge outra situação semelhante, você já sabe. O Deus que fez, o Deus que abençoou, o Deus que me protegeu, já aquela fé, a sua fé foi afetada de uma forma maravilhosa pela ação de Deus na tua vida. Este Deus que me abençoou outrora é o mesmo Deus que me vai abençoar hoje. Amém, irmãos? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim, todos me desampararam, falava o apóstolo São Paulo, todavia, o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Há momentos assim, que nós nos sentimos completamente desamparados, abandonados. A nossa própria esposa não nos pode valer. Mas nós temos este Deus, o Todo-Poderoso. Todos me abandonaram, mas Deus estava ali. O Senhor estava comigo. E eu senti o seu conforto, eu senti a sua bênção. Era isso que o apóstolo São Paulo estava falando aqui. Meus amados, neste novo ano de 2013, precisamos ter em mente que o nosso Deus é um Deus, não é um Deus limitado, mas o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Criador dos céus e da terra, o mantenedor de todas as coisas. E naturalmente que compromissados e andando com Ele, teremos, em primeiro lugar, força. Em segundo lugar, seremos orientados e guiados por Ele. Em terceiro lugar, seremos abençoados. Em quarto lugar, as promessas de Deus serão uma realidade na nossa vida. E são muitas as promessas de Deus. São inumeráveis. Você deve ler na Bíblia Sagrada todas as promessas. Procurar as promessas do Senhor e dizer, esta promessa é para mim, esta promessa é para mim. E se firmar. Pode levar tempo.
mas vai acontecer, porque isso também é promessa do Senhor nosso Deus. Deus vai providenciar para nós. Estaremos protegidos pelo Senhor dos céus e da terra. Aconteça o que acontecer, nós estamos na proteção do Senhor e teremos a companhia de Deus. Que maravilha, que bênção, termos a companhia de Deus. Na presença de Deus há abundância de alegrias. Na companhia de Deus estamos realmente seguros. Nos sentimos seguros e naturalmente que vamos caminhando com confiança. Vamos caminhando tranquilos com o Senhor nosso Deus. E nós começamos a trilhar aquela estrada, aquele caminho que vai levar à glória, que vai levar à eternidade, àquele lugar onde seremos felizes para todo o sempre. O irmão quer dizer amém e glorificar a Deus. Maravilha, que bênção. Eu queria fazer uma oração convosco. Os irmãos podem ficar de pé. Queria que nós falássemos esta noite para Deus. Se você já falou, tudo bem, fale mais uma vez. Não é demais falarmos com Ele e dizermos: Senhor, eu quero andar na Tua presença neste ano de 2013. Eu quero exercitar-me a perfeição. Me ajuda, Pai bendito. Me dá a Tua graça. Me dá a Tua força. Eu te prometo ter um compromisso com a Tua palavra, ler e meditar na palavra de Deus. Eu prometo, Senhor, orar, levantar a minha voz e falar contigo. Eu prometo ser responsável em relação à Tua igreja local. Ter assiduidade nos cultos, colaborar na igreja, fazer a minha parte, Pai bendito. Me ajuda, Senhor dos céus e da terra. Deus vai te ajudar. Eu sei que Deus vai te ajudar. E nós vamos orar nesse sentido. Porque o desejo profundo que vai no coração de Deus é de fazer uma pessoa realmente feliz. É de fazer uma pessoa realmente próspera. É de usar com poder e glória na propagação das boas novas de salvação. É fazer de ti um verdadeiro discípulo dele. As intenções divinas são as melhores. São as mais extraordinárias. São as mais grandiosas. É Deus na nossa vida. Você, muitas vezes, é que não tem compreendido verdadeiramente Deus. Mas Deus é uma pessoa inexplicável. Eu não sei explicar Deus para ti. Agora, se você tem este compromisso com o Senhor, se anda na presença do Todo-Poderoso, se exercita a perfeição, Ele se vai revelar ao teu coração. E você vai perceber coisas em Deus que até nem tem como explicar para as pessoas. Mas você entende. Começa a entender. Começa a perceber. Nós só vamos conhecer Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, quando chegarmos ao céu. Aqui precisamos viver pela fé. Tendo a certeza no nosso coração que Deus é bom, que Deus é muito amoroso, que Ele é muito maravilhoso, que Ele é muito misericordioso. Estamos no exercício destes princípios maravilhosos e gloriosos e Deus se vai revelando aos nossos corações aos poucos. Nós não aguentávamos saber tudo acerca de Deus ao mesmo tempo. Por isso que a Bíblia revela algumas coisas, mas não revela tudo. A Bíblia revela para ti aquilo que você precisa saber para ser salvo, para se conduzir com segurança neste mundo, para ter uma vida eficiente, uma vida de vitória, mas o muito mais que há relacionado e conectado com o Senhor nosso Deus, vai ser revelado um dia no céu, quando nós chegarmos à glória. Por isso que há pessoas que ficam aí tentando adivinhar, tentando falar, mas isso não é assim. Você tem que se contentar com a revelação que existe. Porque é aquela que você precisa para, como eu já disse, ser salvo, se conduzir com segurança, estar no exercício da verdade e, naturalmente, aplicando esta verdade à sua vida, ser uma pessoa vitoriosa. Amém, irmãos? Vamos entender bem aquilo que Deus quer falar para os nossos corações esta noite,
Pai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ó Senhor, estamos na Tua casa neste último domingo de 2012. Eu quero Te agradecer do fundo do meu coração, ó Senhor, o Teu grande amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, aquilo que Tens feito nas nossas vidas, Senhor. Deus me vai direcionando em tudo, sempre, Pai. Direciona esta igreja, abençoa esta igreja, cada filho teu. Ó Deus, que em 2013 nós possamos ser melhor do que aquilo que fomos em 2012. Possamos trabalhar mais para Ti, possamos estar eficientemente propagando as boas novas da salvação. Deus, batiza com o Espírito Santo aqueles que não são batizados. Dá dons espirituais para a Tua igreja. Senhor, vai conduzindo, vai liderando cada um na pessoa do Teu Espírito Santo, Pai bendito. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém, amém, graças a Deus. Os irmãos podem se sentar. Queria falar mais um pouco.